Então, gente, o que é que traz de novo, né, a Lei 13.715, de 24 de setembro de 2018, em relação à perda do poder familiar? Bem, essa lei está em total conexão com a discussão que vem sendo encampada dentro da sociedade civil brasileira no que se refere aos problemas oriundos da violência de gênero, né? Na violência do homem sobre a mulher, tá? E aí, neste contexto, se entendeu que o homem que de algum modo agride a mulher, seja a própria esposa ou companheira, seja uma outra filha que exista ali no seu reduto familiar, que este homem ele se revelará inapto a permanecer com o poder familiar de outros filhos e por isso perderá suas atribuições, tendo em vista a ocorrência de um dano, de uma lesão, de uma violência arrimada especificamente nas questões de gênero, né? na condição da imposição da força física masculina sobre a feminina. Tá? É esse o contexto no qual está inserida a modificação legislativa e que vai proporcionar, assim, a perda do poder familiar dele, do homem. Tá? O que é que temos de muito diferente também nesse território, né, nessa discussão? Até aqui, de tudo que a gente viu previsto no artigo 1638, a perda do poder familiar estava umbilicalmente vinculada à violência contra a pessoa do filho cujo poder familiar estava sendo exercido, concordam? A gente falou aqui em todas as ocorrências previstas no artigo 1638, até antes deste parágrafo único que a gente vai enfrentar agora, sempre seriam situações, circunstâncias comprometedoras ou circunstâncias que se traduziam numa violência contra o filho em relação ao qual o poder familiar seria extinto, tá? Agora, a partir deste parágrafo único, desta inovação legislativa, a extinção do poder familiar sobre o específico filho não vai se assentar em violência em relação necessariamente a este filho. É possível que se assente numa violência em relação à mãe deste filho, à companheira do autor da violência, ou numa violência desferida contra outro filho, contra uma filha, uma outra pessoa, irmã, por exemplo, desta criança, deste adolescente, que vai ser submetido ao processo lá da perda do poder familiar que sobre si existe. Entendem, gente? Então há uma outra modificação aí, agora, né, bastante clara, no sentido de que pode ser um efeito, uma repercussão secundária à perda do poder familiar. Então, o homem, além de submeter ao crivo de efeitos diretos, imediatos da violência que exerceu sobre o gênero feminino, como efeito secundário, vai também perder a condição de pai, ainda que a violência não tenha sido exercitada contra a pessoa daquele específico filho, né? Mas perderá porque entende o legislador, a partir de agora, que é nessa conjuntura em que vivemos que este homem, ele, pela violência praticada, inegociável, absurda, deve ser considerado também inapto às funções, ao exercício de suas responsabilidades como pai. Tá? Aí eu vou ler aqui o que é que nos diz o parágrafo único. Perderá também, por ato judicial, o poder familiar aquele que, inciso 1, praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, ou seja, contra a mãe, né? Homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A linha A. A linha B. Estupro ou outro crime contra a dignidade sexual, sujeito à pena de reclusão. Então vejam, se o homem pratica um delito que tenha por fundo a violência de gênero, em outras palavras, aqui nos diz o parágrafo único, né, contra a pessoa que exerce comigo o poder familiar, tem que ser a mulher que comigo exerce poder familiar, né, seja qual for o delito aí subsidiado, que sedimente a violência de gênero, o homem que assim realize essa conduta perderá o poder familiar em relação aos seus filhos, tá? E o inciso 2 vai praticamente repetir tudo, mas agora em relação a esse mesmo contexto, esses mesmos conceitos, mas agora em relação a outros filhos. Vai dizer o inciso 2.
do mesmo parágrafo único, tá? Do artigo 1638. Aquele que praticar contra filho, filha ou outro descendente, pode ser um neto, neta, bisneto, bisneta, né? A linha A, homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Igualzinho à linha A do inciso 1, referido lá em relação à companheira ou esposa, tá? E a linha B, estupro, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual, sujeito à pena de reclusão. Também praticamente igual à linha B do inciso 1, que se referia à violência contra a esposa ou companheira. A única diferença é que se inseriu aqui na linha B só o estupro de vulnerável, porque eu estou falando de filho ou filha ou outro descendente, aí como pode ser alguém menor de idade, né? Então fala-se também estupro de vulnerável, mas os conceitos são os mesmos. Aquele que praticaram a violência consubstanciada, seja homicídio, feminicídio, lesão corporal, estupro, se for menor de idade em relação à filha ou filho, ou outro descendente, estupro de vulnerável, ou outro qualquer crime contra a dignidade sexual. Veja que o amparo aqui é a violência de gênero mesmo, né? A evitar uma política social, uma política pública tendente a rechaçar a violência de gênero, tá? É algo super recente, também vai passar por um período de discussão social e de trato e de gestão, né, dentro da sociedade, dentro do tecido social, para se identificar se está correto, se existe algum reparo ainda a ser feito nessa sistemática, mas notem que o desejo é realmente muito proveitoso, né, de tentarmos evitar que exista uma violência de gênero que venha a ser desenvolvida geração a geração, porque o filho que permanece num reduto em que pai e mãe, ou pai e filhos, né, se relacionam no âmbito da violência de gênero, pode repetir isso tudo também, né, quando se tornar pai, quando se tornar adulto igualmente, tá? Tem discussões a esse respeito? Claro que sim, porque, por exemplo, em primeiro lugar, quem garante que esse seria o melhor mecanismo mesmo, né? Se a família que submete a uma violência de gênero não merece um amparo, um acolhimento do próprio Estado com política pública para dar-se conta disso, ou se é melhor mesmo extirpar a figura paterna a ponto de não ser mais pai, né, do seu próprio filho, né? Segundo lugar, porque aqui é uma questão de ordem econômica, de fundo econômico. Quais serão as famílias que serão alcançadas por essa perda do poder familiar? Meus queridos, claramente, para mim, pelo menos está aí claro, que serão as famílias economicamente menos abastadas, né? Essas questões de violência de gênero, elas basicamente alcançam o foro de publicidade por famílias, em regra, né, mais vulneráveis economicamente. Aquelas mais abastadas em termos econômicos se vivenciam essas questões, né, de violência de gênero, resolvem por ali no âmbito do anonimato, né? Então, nós vamos alcançar aqui o desfazimento da relação entre pais e filhos de pessoas que já são vítimas de uma desigualdade econômica, de um problema social, de um problema educacional, né, e que vão continuar ainda mais sendo desamparados, porque este filho perderá o seu pai, né, por conta de todo um processo histórico-social de violência que deveria ser alvo de atenção do Estado, e não de cada vez mais repercussões no âmbito punitivo, a ponto de, além dele sofrer uma punição pela violência que perpetrou contra a sua filha, contra a sua esposa, contra a sua companheira, agora também se submeter à perda do seu poder familiar em relação aos seus outros filhos. Enfim, é um problema para o qual a gente não tem uma solução exata, estou apenas mostrando que nós temos ainda grandes discussões a serem feitas em relação a isso, olhar o campo, olhar a sociedade, ver como é que isso vai ser entabulado aí, como é que vai ser concretizada essa disposição legal, mas vale a pena a gente ir considerando todas essas inquietações, todos esses pontos de interrogação, porque o direito, queridos, é vivo mesmo, e ele precisa ter essa sensibilidade de ir abrindo percursos, horizontes, mas indo se ressignificando, se reenxergando, problematizando sempre, tá? Era isso, meus caros, espero que tenha sido altamente compreensível, um bom estudo para vocês, viu? Vamos seguindo aí, um abraço.